agir através do Espírito Santo em nossas vidas, né? Mas a gente tem que sempre ter para com Deus um respeito máximo, porque Ele é um Deus ordeiro e gosta que nós também tenhamos as nossas organizações. A paz seja com todos nós nesta manhã de Dia dos Pais, né? Porém o nosso maior pai, o dia dele é todo dia, né? E ele fala: se vocês me amam, vocês obedeçam os meus mandamentos, e aí é a prova do seu amor para comigo. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este dia de podermos começar o nosso domingo diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela semana que passamos. Até mesmo, ó Deus, as situações adversas que vivemos, Tua palavra diz que tudo isto coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado por nos dar mais uma chance de estarmos aqui e melhorarmos, sairmos daqui melhores do que entramos. Saímos daqui seres humanos melhores do que fomos na semana passada. Obrigado por nos dar a chance de melhorar cada dia mais, Senhor. E que neste domingo que se inicia, meu Pai, que o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, seja honrado neste lugar. Que o Senhor seja adorado por nós, aleluia, neste lugar. Que o Senhor venha falar através das Sagradas Escrituras em nossos corações. E que nós venhamos a sair daqui avivados, ó Deus. O verdadeiro avivamento, Senhor, não é tão simplesmente falar em outras línguas. O verdadeiro avivamento, Senhor, não é, Senhor, sair daqui, Senhor, tendo os dons ministeriais. Mas o verdadeiro avivamento é sairmos daqui cheio dos Seus frutos do Espírito Santo. Isso é avivamento, é isso que eu quero para a minha vida, para a vida de nós todos. Porque a lei, Senhor, nos condena, mas os frutos do Teu Espírito nos leva para o céu. Por favor, ó Deus, que os Teus frutos, que são essenciais em nossas vidas, venham, Senhor, a cada dia. Que o Senhor venha também a cada dia colher em nós os frutos que o Senhor tanto almeja. Aleluia! A fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor. Ó Deus, contra todas essas coisas não existe lei. A lei não condena aqueles que têm os frutos, ó Pai. Por isso, ó Deus, que os Seus frutos, os frutos do Seu Espírito, isso é, Senhor, o avivamento. É isso que o Abacuque pediu, o avivamento no decorrer dos anos, quando ele disse: aviva, ó Senhor, a Tua obra, e no meio dos anos a confirma. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Eu sei que o Senhor está irado conosco quando nós pecamos, mas na Tua ira, lembra da Tua misericórdia. Através do sangue do Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, em nome de Jesus. Amém? Ô Jacob, eu acho que nós poderíamos louvar o seja engrandecido. Enquanto a igreja abre a Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Pastor, o senhor, no meio da oração, disse a respeito das línguas. As línguas compõem a vida de quem já é avivado. Mas o verdadeiro avivamento é sair daqui cheio dos frutos do Espírito Santo. Isso sim é avivamento. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha que coisa linda. Deixa eu perguntar. Quem é que estava perdido no mundo? Estávamos desesperançados. Estávamos lá, né? Eu fui até vítima de ataques demoníacos. Tinha medo, não acreditava mais no dia de amanhã. Era um jovem perturbado, mas estava perdido. Aí esse versículo, olha que coisa linda e profunda. Porque o Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, veio
buscar e também salvar o perdido e a perdida, que éramos nós. Então ele veio primeiramente nos buscar para ele e veio nos salvar, a nossa alma e a nossa família. Coloca a sua Bíblia no assento, oh glória a Deus, aleluia. Adore a Ele por alguns instantes aí, do seu jeitinho mesmo. Adore a Ele por alguns instantes aí. Em nome de Jesus, seja adorado. Vamos dizer a Ele as melhores palavras nesta manhã. Ó amado da nossa alma, o Senhor é a raiz de Jessé. O Senhor também é a raiz de Davi. O Senhor está dizendo, está colocando um sobretipo ali que Jessé e Davi era uma árvore. Nós também somos árvores, aleluia. E o Senhor é a nossa raiz, ou seja, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem sustenta esse irmão, essa irmã. O Senhor é a nossa raiz, assim como o Senhor foi a raiz de Jessé, foi a raiz de Davi. O Senhor é a nossa raiz, é o sustentáculo da nossa vida. Ó Deus, eu não sei mais viver sem o Senhor. Eu não sei mais viver sem a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia, o Senhor seja louvado para todo sempre. O Senhor seja adorado de geração a geração. O Senhor seja exaltado nesta manhã pelos Teus filhos. Aleluia, como disse, Senhor, o profeta, na sepultura não dá para Te louvar, mas que o Senhor nos dá vida física para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer. Seja sempre engrandecido, nossa rocha, nosso Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Oh, aleluia, Jesus. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Adore. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Que o Senhor seja, Pai, neste lugar, sempre engrandecido. Que o Senhor seja através das nossas vidas engrandecido. Que o Senhor seja através dos nossos atos, das nossas ações, sempre engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja sempre adorado, ó Pai, pela minha vida, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã. Independente da situação e do momento do qual estamos vivendo, Senhor, que o Senhor seja sempre engrandecido, sempre adorado,
sempre aclamado e honrado, Senhor, por nós. Aleluia, Jesus. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o amado das nossas almas. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria, Senhor, de nós sem a Tua presença amorosa? Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação e da nossa casa também. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia! Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve que o Senhor, nosso Deus, Ele é longânimo, não querendo que nenhum de nós venhamos a nos perder. Quando as pessoas perguntaram por que Jesus não voltou ainda, por que não voltou ainda, ele escreve: o Senhor é longânimo, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo. Essa manhã, para a minha vida, em especial, e também para a vida de cada um de nós, é a segunda chance de sairmos daqui melhores do que estamos sendo. Ele sempre nos dá uma chance, porque Ele é longânimo, 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 longânimo. Não querendo que nenhum ser humano se perca, mas que todos venhamos a chegar ao arrependimento, através do sacrifício de Cristo Jesus. Você tem aí um minutinho para agradecer a Deus pela sua salvação, pela salvação da tua casa. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço pela minha salvação, pela salvação da minha família. Deus, obrigado. Pai, eu não estou preocupado se meus filhos estão um pouquinho distantes. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei que o Senhor já salvou. Eu sei que o Senhor já operou. Eu sei que o Senhor já remiu. Porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus, eu sei, tenho convicção plena que a salvação é para mim e para minha casa. Que a salvação é para esse irmão e para a casa desse irmão e dessa irmã. Por isso eu creio, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Deus, eu não tiro os olhos do Senhor. Conforme disse Josafá, em nós não existe força alguma para resistir tão grandes lutas e inimigos que vêm contra nós. Porém os nossos olhos estão postos em Ti, rocha eterna, amado da nossa alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Diga um bom dia ao teu vizinho na paz de Cristo Jesus. Oh, que maravilha. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Hoje é só assim, né, irmãos? Estender as mãos, abençoar. Glória a Deus. Eu vou orar. Nós que vamos semear as primícias do Senhor nosso Deus. Obrigado, viu, Jacom? Deus abençoe. Deus, eu quero aqui oferecer a Ti as primícias. Em nome de Jesus, assim como os irmãos que têm oferecido no decorrer dos dias as nossas primícias. Pai, aleluia, o nosso coração está em paz. Como disse, Senhor, ao meu irmão no dia de ontem, que nós podemos contribuir quando nós não desejamos a morte de ninguém, as ruindades para ninguém. Quando o nosso coração está em paz, assim nós podemos contribuir. E eu, Senhor, diante do Teu altar, não desejo mal para ninguém, não desejo nada de ruim para ninguém. Por isso o coração está em paz para contribuir, Senhor. E assim, cada um aqui, Senhor, responde por si, com o coraçãozinho em paz, para contribuirmos e o Senhor nos abençoar através das suas fiéis promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar enquanto o Cláudio passa salva. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Hoje é dia dos pais. As crianças já vamos separar nossa classe, né? Então as crianças vão com a tia Maria e a tia Cícera. Então vamos lá, as criancinhas. E os juniores também. As crianças e os juniores com a tia Maria e a tia Cícera. Hoje os jovens ficarão aqui conosco. Glória a Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo em Romanos capítulo 3 hoje, né? Estudamos 1 e 2 e vamos nos 3. Eu vou aqui ou fico aqui? Aqui? Já está aqui? Ok. Glória a Deus. E dar uma saudação também a quem está pela internet aí, vendo, né, ouvindo a palavra do Senhor. Deus seja louvado. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 3. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos fazendo aqui um estudo, né, sintetizado de Romanos. Paramos no capítulo 2 antes do lockdown. E hoje nós vamos continuar em Romanos capítulo 3. Aleluia. Então nós sabemos que esta epístola, né, que Paulo escreve aos cristãos da igreja de Roma, da qual foi escrita entre os anos 56 e 58, né? Paulo estava em Corinto e preocupado com os irmãos de Roma, porque em Roma, tal qual como das demais igrejas, começaram a entrar pensamentos nocivos da época. E Paulo escreve esta epístola. Então nós vimos no capítulo 1, né, sobre a ira de Deus, vimos no capítulo 1 sobre, principalmente a partir dos versículos 18, até o 32, a degradação do ser humano, né? E chegando no último estágio, né? Vimos no capítulo 1 que o ser humano, por ele não querer conhecer a Deus, ele se tornou então idólatra. Então da idolatria, ele caiu para a imoralidade. Notemos que o ser humano é obra-prima da criação de Deus, criado à imagem e semelhança, caráter, né, moral ilibada. Aí ele não quis conhecimento de Deus, ele caiu então para a idolatria. Agora ele se torna o seu próprio Deus. Ele quer fazer aquilo que ele pensa. Assim tem sido as pessoas que se afastam de Deus, quer fazer aquilo que pensa e não aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. E então começa a cair. Não buscam o conhecimento, caíram para a idolatria, da idolatria caíram para a imoralidade. Pessoas se relacionam com pessoas de mesmo sexo,
se relacionando tudo aqui registrado em Romanos capítulo 1, e da imoralidade tem dentro de si o que é de mais horrível e lixo de sentimentos, que é em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 29, que diz: essas pessoas são cheias de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que assim procedem. Então, caíram da obra-prima da criação, desprezaram o Criador, caíram para a idolatria. Da idolatria caíram para a imoralidade. Da imoralidade estão cheios desses sentimentos. Cheios dessas coisas horríveis na vida. No capítulo 2, os judeus bateram palma pela explicação de Paulo. Paulo está falando dos gentios. Agora Paulo se volta para os judeus. E no capítulo 2, então, Paulo vai falar para os judeus que se gloriavam na lei e também na circuncisão, e eles bateram palmas para Paulo. Boa explicação. Os gentios são assim mesmo. Os gentios são essa escória. Aí Paulo volta-se para eles, principalmente no capítulo 2 e no versículo 17 a seguir, que diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a tua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído da lei, que está persuadido de que és. Os judeus, eles sabem que eles são guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aí no versículo 21, lá vai Paulo com a cacetada dele. Tu, porém, que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo. Então os judeus que se gloriavam achavam que por ter a lei e a circuncisão eram melhores do que os gentios, que sabiam que eles eram guias de cegos, eram orientadores daqueles que estavam perdidos, mas eles também pecavam. Então Paulo coloca tudo debaixo da mesma situação. Se você é judeu, quando você ensina o outro e não ensina a ti próprio, você é tão pecador como o outro que peca. E aí então não tem como debater, né? E agora, no capítulo 3, Paulo vai continuar, né, a falar para os judeus. Por quê? Quando ele termina o capítulo 2, começaram um murmúrio. Os judeus perguntaram: bom, se nós que somos circuncidados, se nós que temos a lei de Moisés, né, qual é a vantagem disso então, já que o Paulo está colocando nós na mesma condição dos gentios? E Paulo ele vai, no capítulo 3, escrever como se ele próprio perguntando e respondendo, ele perguntando aquilo que os judeus estavam perguntando, e o Espírito de Deus respondendo a cada resposta daquilo que os judeus estavam falando. Então nós vamos ler o capítulo 3 agora de Romanos. Ok? Até aqui alguma dúvida? Então vamos lá. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Os judeus estão perguntando. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, Paulo responde, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aí os judeus de novo perguntam: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgados. Aí eles de novo na pergunta: mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como as pessoas falam, né? Falo como homem, ele tem um entre parênteses aqui na Bíblia.
A resposta de Paulo: certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Aí uma série de perguntas de novo. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Praticamos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Né? Vamos parar por aqui, porque só esses oito versículos já tem muita coisa para nós aprender. Então vamos lá. Após o apóstolo Paulo dissertar sobre a condição dos judeus em Romanos 2, que eles não eram superiores como os gentios, como eles estavam pensando, houve então da parte dos judeus uma réplica recheada de perguntas das quais compõe Romanos 3, do 1 ao 8, como lemos. Primeira pergunta, Romanos 3 e 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou quais a utilidade da circuncisão? Os judeus queriam entender se pelo fato deles terem a lei de Moisés e a prática da circuncisão, a qual é a aliança de Deus com Abraão, onde eles achavam que tendo essas duas importantes colunas, eles seriam melhores e superiores do que os demais povos da terra. É isso que eles estão retrucando aqui. Paulo responde essa pergunta no versículo 2. Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então Paulo responde. Paulo realça que o mais importante para eles não era tão somente ter a lei de Moisés, bem como a circuncisão, né? O mais importante para eles era saberem que Deus confiou aos judeus os oráculos, ou seja, a sua palavra. Os oráculos de Deus, a sua palavra, da qual o Espírito Santo inspirou os homens judeus a recebê-la e a compartilhá-la, que está lá na segunda carta de Pedro. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Paulo está falando para eles, se vocês estão achando que o ato de circuncisão, daqui a pouco nós vamos aprender um pouco mais profundo sobre circuncisão, sobre se o ato de vocês obedecerem a aliança de Deus com Abraão através da circuncisão, e se por vocês terem a lei de Moisés, isso faz com que vocês sejam, superiores, vocês já provei para vocês que não são, porque vocês também pecam igual os demais gentios pecam. Agora, se vocês estão preocupados com a pergunta, então de que me vale ser circuncidado e de que me vale ter a lei de Moisés? Então eu estou respondendo para vocês que vale muito. Primeiro, aos judeus foram dadas as palavras de Deus, os oráculos de Deus, através dos homens judeus, israelitas, que foram inspirados pelo Espírito Santo, trouxeram a palavra de Deus e compartilharam a palavra de Deus. Tanto é por isso que o Senhor fala, orai pela paz de Jerusalém. A salvação vem dos judeus, do pessoal de Israel. Nós estamos aqui porque um dia uma pessoa corajosa, um judeu corajoso, se deixou ser usado nas mãos de Deus. Oh, glória! E nós estamos aqui também sobre a coluna dos apóstolos e dos profetas, que eram, em suma, pessoas israelitas. Sim ou não? Então, ok, Paulo está dizendo, muitas. Aí Paulo continua. Paulo leva os judeus a observar a palavra de Deus como um todo.
pois eles estavam concentrados apenas na lei de Moisés e na circuncisão. Paulo vai abrir a cabeça deles. Vocês estão concentrados somente na lei e na circuncisão. Eu estou falando dos oráculos. Eu estou falando dos profetas. Eu estou falando que tudo isso, se vocês abrirem a mente de vocês, vocês vão encontrar Cristo na lei. Aleluia. E se vocês abrirem a mente de vocês, vocês vão ver que na circuncisão que Deus deu para cada um de nós que somos judeus, israelitas, é para tirar aquilo que ajunta sujeira, que é a circuncisão, que nós vamos aprender um pouco mais daqui a pouco. Então, Paulo leva eles a observar a palavra como um todo, pois eles estavam concentrados na lei e na circuncisão, sendo que os temas centrais dos oráculos de Deus falam e apontam para o Senhor Jesus Cristo, tanto na lei como nos profetas, ou nas profecias do Antigo Testamento. Tudo isso se difunde em Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 10 e versículo 4. A palavra de Deus diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ok? O fim da lei é Cristo. Então eles estavam colocando tanto a lei de Moisés acima, que eles não observavam os demais oráculos. Por exemplo, vamos ver Jesus Cristo tipificado nos sacrifícios da lei do Antigo Testamento. Vamos ler em Números, livro de Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6, versículos do 13 ao 15. Números, capítulo 6, versículos do 13 ao 15. É um mandamento da lei. E os israelitas, pedi a pastora Cléia para ler aqui, os israelitas estavam, focados na lei e na circuncisão. E eles não enxergavam Cristo nos sacrifícios. Por quê? Porque eles realçavam a lei e eles ficaram cegos. Não se deixaram ser levados pela simplicidade da palavra que os levava a Cristo. Então a lei, em Números capítulo 6, versículo 13 ao 15, o que diz, pastora Cléia, para eles fazer? Esta é a lei do narizeu. No dia em que se cumprirem os dias do seu narizereado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães, asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e ombreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. Aleluia, obrigado, pastora. Então, eles faziam isto cegamente. Eles pegavam o cordeiro, eles pegavam o trigo, eles pegavam o azeite, misturavam e faziam isso cegamente. Sem perguntar, por que o trigo? Por que esse azeite? Por que esse cordeiro? Então eles apenas obedeciam à lei, sem refletir no ato que eles estavam fazendo. Porque se eles refletissem, Moisés ia falar, isso aí é Cristo. Isso aí é Cristo. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando está falando lá de trigo, o trigo faz o pão. Está falando do bolo é Cristo, o trigo. O azeite, símbolo do Espírito Santo. Paulo então vai decifrar tudo isso em Hebreus. Por exemplo, Hebreus capítulo de número 5. Aos Hebreus, capítulo 5. Eles não pensavam, eles apenas faziam sem terem um conhecimento mais profundo daquilo dos quais eles estavam fazendo. Aleluia. Aos Hebreus. Bendito seja o Senhor nosso Deus.
capítulo 5, o versículo de número 7. Pediu o pastor Rodrigo para ler, por gentileza. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia. Então está falando lá no livro de Números da lei do Nazireu. O Nazireu era aquele que fazia um voto com Deus, que ia se afastar das coisas mundanas para servir somente a Deus. Então ele trazia primeiro um cordeiro, é símbolo de Cristo ali, oferecido na cruz. Agora, onde entra o bolo, o azeite, entra agora em Hebreus capítulo 9, pastor Rodrigo, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eles apenas faziam aquilo sem pensar, obedeciam cegamente, sem refletir, sem meditar. E a palavra de Deus é meditação, reflexão. Por que estou fazendo isso? Por que estou me batizando? Por que estou tomando santa ceia? Qual é o significado disso? Eles apenas colocaram a lei. Não, nós obedecemos, nós temos a lei de Moisés. E também nós somos circuncidados. Isso já nos basta. Somos melhores do que os demais. Não. Eles faziam cegamente. Aí o azeite, que era misturado no trigo, no pão, está agora em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Pode ler? Pode ler. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de más obras, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Então, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o azeite que é lá da oferta de Números, o azeite que era misturado, o azeite é o Espírito Santo. Cristo, o pão, se ofereceu pelo Espírito Eterno. O Espírito Santo estava sobre ele, se ofereceu pelo Espírito Eterno. É o azeite e é o pão, é o bolo de Número 6. Deixa eu ver quem entende isso. Então, os judeus, os israelitas, eles não pensavam nessas coisas. Eles faziam, né, por fazer. Irmãos, podemos participar todos aqui, viu? Só falando umas coisas para vocês aqui, correspondente a isso. Agora, por favor. O importante é que Hebreus 5, versículo 9, a Bíblia fala assim que Jesus, né, ele se ofereceu ali com lágrimas, orações, súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo se ouvido por causa da sua piedade, né? Essa palavra piedade, é bom a gente entender ela, porque piedade é aquela pessoa que é uma pessoa piedosa. Ela dá ouvidos ao que Deus fala, né? Agora, ao contrário de piedade, vem a palavra impiedade, que é original da palavra ímpio. Quando a pessoa ela não dá ouvido à palavra de Deus, ela passa a cometer impiedade, ela passa a cometer injustiça, né? E aí, aos olhos de Deus, ela começa a pecar contra os oráculos dele, contra a palavra. Porque Deus nos deu a palavra para a gente obedecer, colocar em prática. Jesus fez isso, né? E nele teve toda a perfeição. Glória a Deus. Então, o homem que quer ter compromisso com Deus, proximidade de Deus, a presença do Espírito Santo na vida dele sempre, ele tem que ser uma pessoa piedosa. Glória a Deus. Escutou a palavra, obedeça. Obedeça. E também agora, né, você vê como ele fechou um parênteses e já vamos abrir outro. Como é que eu vou obedecer? Porque se eu for obedecer simplesmente a letra cegamente, sem fé, eu vou cair na condição dos israelitas. Eu estou na mesma condição deles. Eles faziam aquilo sem fé alguma. Se eu for contribuir, se eu tenho minhas primícias, eu separo minhas primícias e vou, porque Deus manda eu fazer isso em Malaquias. Mas se eu fazer isso apenas porque está escrito
e sem um ato de fé da minha parte, eu estou igual aos israelitas lá do passado. E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que fomos fazer por que estou fazendo isto? Tem fé? Tem amor? Tem obediência ao Senhor? Então eu vou assim praticá-la. Amém? Então é muito sério. Agora mais um texto sobre a lei. Agora, sobre o véu da tenda do templo. Lá foi um mandamento. Êxodo, capítulo 26 e o versículo 31. Lá fala do véu da tenda do tabernáculo. Agora nós vamos, é o mesmo véu da tenda do templo. Né? É o véu do templo. Êxodo 26 e 31. Vamos ler. Os irmãos tá fera ali no telão. Já vamos aqui, ó. Farás também um véu, olha só, estofa azul. Por que estofa azul? Por que a cor azul? Está falando ali do céu. Estofa azul. E púrpura, e carmesim, e agora ali, ó. E linho fino retorcido com querubins, o fará de obra de artistas. O que quer dizer esse linho fino retorcido? Isso aqui Deus me revelou, fiquei tão feliz. Linho fino é Jesus. Retorcido, os meus pecados e os seus pecados retorceram ele. Linho fino retorcido. Onde é que está a revelação disso? Um texto que eu sempre leio aqui. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tende, pois, irmãos, intrepidez para adentrarde no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Mas o véu é a sua carne, é a carne dele. É o significado do que nós lemos em Êxodo. Ele está em todos os segmentos do Antigo Testamento, na lei, lá está Jesus. Ele é o linho fino retorcido pelos nossos pecados. Ele é a oferta de manjares, o azeite ao Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus que chegava-se lá e sacrificava, ele é o Cordeiro. Ele também é os animaizinhos, aqueles que não tinham condições, como José e Maria levava o casalzinho de rolinhas ali, era sacrificado. Ele é aqueles animaizinhos. Tudo na lei aponta a Cristo. E os israelitas faziam aquilo cegamente, sem pensar, sem raciocinar. E eu vou mais além. Tem muita gente que toma Santa Ceia sem pensar. Tem muita gente que vive o cristianismo sem pensar, sem raciocinar. Por que eu estou fazendo isso? Por que agora eu não posso ser mais um homem como eu era antes? Aí quando eu vou apenas seguir cegamente, sem a fé, eu se torno um religioso horrível. E o religioso é horrível você falar com uma pessoa religiosa, irmão. Ela sabe tudo, ela não tem misericórdia de nada, ela quer impor o que ela pensa e não aquilo que Deus pensa. A palavra de Deus é semente. Tem época que nós vamos semear, não vai ver nada ainda, mas daqui a pouco está lá, o perdão já foi dado. Deus já trabalhou. Nós vamos semeando e Deus vai trabalhando, vai frutificando. Aleluia. Vamos lá. Sobre circuncisão. O que era e qual é o seu significado? A primeira vez que Deus instituiu a circuncisão é em Gênesis capítulo 17. Vamos ler. Nós estamos aprendendo aqui sobre a pergunta dos judeus. Então, por que ter a lei de Moisés e por que ser circuncidado, né? Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9. Nós vamos ler do 9 até o 14. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9. Diz assim: Disse mais Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio,
será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em sua casa, como comprado, a qualquer o estrangeiro que não for da sua estirpe, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada de entre o povo, porque quebrou a minha aliança. Vamos entender aqui como era a Bíblia Sagrada. Quando você vai para o Antigo Testamento, você tem que saber cultura um pouco. Tem que ser um pouco, ler um pouquinho mais como era a cultura dessa época. A cultura, tal qual é a nossa, no Oriente Médio falta muita água, sim ou não? Então era raro os demais povos, os beduínos, tomar um banho diariamente. Diferente do Ocidente, você tem água encanada. Lá eles não têm, né? Naquela época, então. Então nós sabemos, nós homens, quando éramos criança, o pênis, a pele peniana, junta ali muita sujeira. A pele que cobre, né, o prepúcio ali junta sujeira. Então imagina aquilo, sebo, sujeira, terra do deserto, bactérias, fungos. Então eles tinham o ato, como higiene, de circuncidar, cortar essa pele. Então a circuncisão, né, quando Deus colocou a circuncisão para o povo hebreu, havia no Oriente Médio a prática já da circuncisão entre os demais povos. Eles já faziam isso. Devido à escassez de água, né, no Oriente Médio, o povo antigo tinha como higiene pessoal o ato de circuncisão, onde se cortava a pele peniana, a qual cobre a glande do pênis, evitando assim o cúmulo de sujeiras, de fungos e de bactérias. Isso é o que se deve fazer. Tanto é que vários países se praticam. O bebê nasce, ao 8º dia, pede para circuncidar. Tem muitos países que aderiram à circuncisão devido ao acúmulo de bactérias, onde muitas mulheres têm doenças, principalmente câncer, por conta da sujeira do pênis. Naquela época, então, piorou. Né? Fungos, bactérias, quando eles iam manter relações ali, então era terrível. A lição espiritual, nós estamos falando aqui de um pouco de antropologia daquela época, mas agora vamos ver a lição espiritual que Deus colocou para Abraão e para sua descendência. A lição espiritual de Deus para os israelitas era essa: tirar da vida deles todo o excesso nocivo que por sua vez traz o pecado e as suas sujidades. Essa era a lição que Deus estava dando para Abraão. Fala para eles, Abraão. Eles, assim como eles tiram o excesso, onde junta fungos, bactérias, sujeira, pede para eles tirar o excesso da vida deles, que de pecado. O que é excesso na minha vida e na tua vida que traz pecado? Por exemplo, muita gente que fica em excesso no celular, aqueles que se dizem cristão, vai atrair para si sujeira do pecado. Porque desvaloriza a palavra de Deus, fica muito tempo aqui, quando vê está falando palavrão, quando vê já foi influenciado pelas cabeças pensantes que tem aqui, que não são pessoas de Deus, na sua grande maioria. Quando vê já está parecendo mundano, aí quando vê já está na vida velha de novo. Então a circuncisão, a mensagem espiritual para os israelitas era esta: tirar da vida deles todo o excesso nocivo, que por sua vez traz o pecado e as suas sujidades. Deus colocou como didática algo físico, colocando como a lei, a fim de ensinar aos israelitas algo espiritual importantíssimo. Por exemplo, Jeremias, capítulo 4, ou melhor, antes de Jeremias, Deuteronômio, era a lei. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 14 ao 18. Vamos ler na lei primeiro. O que Deus estava ensinando? E o que Deus ensina para nós? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Olha o que Deus fala.
Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu dei para Abraão, meu amigo, a circuncisão. E vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão circuncidando seus filhos e também estão se circuncidando e não estão me perguntando por que disso. E não estão tirando valores espirituais disso. Assim como junta sujeira no prepúsculo se a pessoa não lavar, assim é a vossa vida se vocês não circuncidar o coração. Oh, glória a Deus. Circuncidar o coração. Aí Jeremias 4:4, nós vimos na lei, vamos ver no profeta agora. Jeremias 4:4. Diz o texto: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Se eu e você não tirar o excesso da nossa vida, Deus vai acender o fogo, e é difícil apagar. Ele mesmo diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é o excesso para nós? Nós que temos a nova vida em Cristo. Se eu trabalhar muito, trabalhar, e não ter mais tempo para orar, e não ter mais tempo de ler a Bíblia, e não ter mais tempo para o meu devocional com Deus, o que vai acontecer? Eu vou ter excesso. E uma vez tendo excesso, eu vou ficar impaciente. E uma vez não tendo o fruto do Espírito Santo, a impaciência toma conta, eu vou tratar mal minha esposa, meus filhos, meus amigos. Deixa eu ver quem entende isso. É uma coisa ligada à outra. Qual é o excesso que está sobre a minha vida e sobre a tua vida? Nessa manhã tem que ser corrigido. Deus está falando, irmãos. Tira os excessos. Porque os excessos trazem sujeira do pecado. Traz traições. Traz traições mentais. Pode não ainda ter praticado o ato, mas a traição já está em curso. Por conta do excesso. Se não se tem tempo de ler Bíblia, não se tem tempo da devocional com Deus, não se tem tempo mais para congregar, principalmente no decorrer nos dias da semana, onde as lutas estão no nosso lombo ali, tirar a segunda-feira, eu vou orar, abastecer, preciso me abastecer. Quarta-feira, eu vou cultuar a Deus, vou recarregar minhas baterias, porque eu preciso tirar os excessos. A gente está no discipulado de quinta-feira, mas eu já fiz, pastor, faz de novo. O que é possível para você fazer, venha. Tira os excessos. Introduz-se a palavra de Deus. E ela vai nos purificando e vai nos limpando. E nós vamos vivendo de cabeça erguida. O fogo aqui é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa cair nas mãos dele. Quando os nossos filhos, quando o Tiago desobedecia, ele falou, eu nunca apanhei do meu pai. Mas quando meu pai falava, eu estou decepcionado com você, Tiago, ele fala para mim, aquilo lá era pior que um tapa. Quando o Senhor falava, estou decepcionado com você. Então, ouvi isso do Pai Eterno, por conta dos excessos, irmãos. E hoje, o que tem acontecido no século XXI, os excessos. Excessos da mídia. O inimigo tem usado muitos artifícios. O excesso de se ter, e não ter tempo para Deus, apenas conquistar. Eu costumo dizer, tendo comida e vestes e água, esteja contente, como diz a palavra de Deus. Não é? Fica de pé para o povo acompanhar aqui. Amém? É só um versículo, pastor, que no versículo 14, do capítulo 4 mesmo, que fala, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então era na mente. Ele estava com o coração sujo, mas tudo minava na mente deles. Né? Não fazia o que Deus queria, né? Isso. Então assim, alguém quer mais, pode ficar à vontade, levanta a mão aí, viu, irmãos? Ok?
Então, o que vem nos ensinar, que a gente vem aprendendo, que é algo particular, né, que desde a parte do crepúsculo mesmo, para ser retirado, e é muito pessoal, né? É muito individual. É algo bem individual, principalmente na parte dos homens, que depois eles vêm ensinar as próprias mulheres a tirarem também essa mesma sujeira. Exato. Né? A didática de Deus ali, né? Porque o homem é o que leva, né, a família, dirige a família. Então Deus está falando com a nação israelita: vocês circuncidam o prepúcio. É lei, é mandamento. Alguém podia perguntar, mas por quê? Aí Deus ia usar Moisés para falar. Sabe por quê? Assim como a cultura da época, a higiene pessoal, porque não dá para tomar banho esses que estão aí nos campos diariamente, então junta muita sujeira ali, então circuncida, tira a sujeira, tira o excesso, mas no valor espiritual da vida de vocês, tira o excesso, para vocês ter solidez no casamento, para vocês não brigar com a sua cônjuge, para vocês ter a presença de Deus na vida de vocês, tira todo o excesso, e aí vocês serão felizes. Por que as pessoas são infelizes? Porque o excesso toma conta. E aí briga, discute e fica tudo aquele excesso. Mas, quando se tira o excesso, a leveza vem, o Espírito Santo perdoa. Aleluia. Podemos prosseguir? Vamos lá então. Então, Deus estava dizendo, assim como vocês circuncidam a vossa carne, tirando o excesso, para evitar o acúmulo de sujeira, assim também circuncidai o vosso coração, tirando de si todo o excesso, para evitar o acúmulo de sujeira e julgamento espiritual e físico. Espiritual e físico. Em Romanos capítulo 2, versículo 22, que Paulo disse, né? Romanos capítulo 2, versículo 29, melhor dizendo, é o último versículo do capítulo 2. Aí Paulo diz, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, circuncisão verdadeira é a do coração, irmão. As pessoas podem fazer a circuncisão, os homens, física, não tem problema, mas faça acima de tudo a circuncisão do seu coração, tirando todo o excesso. Se você ficar muito tempo no celular e você está vendo que isso está te fazendo mal, está te tirando da presença de Deus, isso é excesso para a tua vida. Regra isso. Esses dias a gente se bobear, esses dias, principalmente nas férias, né? Vou baixar um joguinho. Baixei um joguinho de dama, gosto de jogar dama. Aí eu comecei a perceber que minhas horas de falar com Deus, eu estava no joguinho da dama. O Espírito de Deus falou, cadê a comunhão comigo, hein? Eu excluí o joguinho da dama. Facebook, muito tempo nas mídias sociais, cadê a comunhão comigo, hein? Deixa de usar. Porque se isso me controlar, eu sou escravo disso. Está entendendo, meus irmãos? Se isso nos controla, o pecado é o quê? O escravo é o quê? É aqueles que são controlados por coisas fúteis. Mas eu tenho liberdade no Espírito. O Espírito Santo me libertou. Então melhor, como diz Davi, melhor é estar na tua casa do que em qualquer outro lugar do mundo. Você se controlou para estar aqui. Você é livre. Você podia estar dormindo, estar em outros lugares. Você se falou, não, eu vou buscar a presença de Deus. Por favor. Amém. Tratando da circuncisão ainda, versículos anteriores, né, de Romanos 2, agora no versículo de número 25, Paulo ele vai estar tratando isso, né, como é assunto da aula, com os judeus, mas olha que interessante que ele fala, porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa. Ele fala, é proveitosa, é bom fazer a circuncisão, deve fazer a circuncisão, se tu guardares a lei. Então a circuncisão, falando para os judeus, né, ela é proveitosa, ela tem um grande valor desde que vocês guardem a lei acima da circuncisão. Ou seja, dá a entender que eles circuncidavam, mas a lei de Deus eles não praticavam. Prova disso é que, né, dando sequência no versículo, ele fala assim, mas se tu és transgressor da lei,
a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aleluia. Então, você vê que interessante que Paulo está tratando. Olha, a circuncisão ela é proveitosa. Ela tem um grande valor, desde que vocês pratiquem a lei. Caso vocês rejeitem a lei e sejam circuncidados, mas rejeitem a lei, não vale de nada. Então, e essa lei aqui é a lei que o Tiago fala, a lei da liberdade, lei da liberalidade. Tá? Alguém mais levantou a mão aí? Não? Podemos seguir? Quer participar, pastor? Fica à vontade aí. O Rony está ali, ó, vidado, não pode tirar. Fico que nem coruja, né? Então pode participar, porque assim, irmãos, às vezes eu sou limitado. E vocês abrem, né, com o pastor Rodrigo, o pastor Harry, vocês participando, às vezes está tirando dúvida de quem não está aqui, está assistindo, ou aqueles que vão ouvir ainda. Então fique à vontade. A irmã Neide, que é essa poliglota aí nas Sagradas Escrituras, pode ficar à vontade. Ok? Então vamos lá. Segunda pergunta deles. Romanos capítulo 3 e o versículo 3. Olha só. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Essa foi a segunda pergunta deles. Vamos no contexto, né? Paulo está falando para os judeus que tinham a lei e tinham a circuncisão. Então, a segunda pergunta dos judeus ainda tem como pano de fundo, né? Assim como a primeira pergunta, que vantagem temos nós de ser então judeus? Haja vista que a segunda pergunta trata-se das alianças de Deus com o povo israelita. Pois os judeus estão perguntando a Paulo, teria Deus anulado a sua aliança com Israel pelo fato de a grande maioria israelita ter sido rebelde para com Deus por ter agido sem fé? Essa era a pergunta, o plano de fundo da pergunta. Chegando ao ponto de Deus voltar atrás com a sua bondade e condenar os remanescentes juntos com os demais incrédulos. Você vê que eles tinham uma coisa assim que eles não abriam os olhos. Por exemplo, quem conheceu o Daniel da Bíblia? O Daniel da Bíblia, está na nossa Bíblia. Quando Jerusalém foi levado de Porto, é um julgamento, sim ou não? Tirando o povo da terra prometida. Daniel estava no meio? Estava no meio. Né? Ele estava junto, foi levado embora também. Foi tirado do país dele, da casa dele, levado embora junto com os desobedientes. Mas aí chegou lá na Babilônia, quem é santo em qualquer lugar, irmão. É em casa, é na Babilônia, é no Egito, é no Brasil, é no mundo, andou em santidade, é santo. Aí ele falou, não, eu não vou comer, estou vendo que eles oferecem coisa aí para os demônios, eu não. Fui na escola bíblica desde pequenininho, não quero saber desse negócio não. Aí juntou os meus amiguinhos, Ananias, Azarel e Azarias, vocês vão querer? Não, nós também não, então vamos comer salada e água. Santificaram-se. Aí os demais, que estavam na rebeldia, ficaram subjugados ali. E o que aconteceu com Daniel e os 3 amiguinhos? Daniel foi governador até o segundo império, Medo-Persa. E os 3 amiguinhos de Daniel foram salvos lá daquela fornalha, que mudaram o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego, e também foram governador das províncias. Momentaneamente podemos até estar no meio e parecendo que o juízo de Deus está caindo também sobre nós, que somos justificados não por nós, por Ele, momentaneamente. Mas Deus dará um jeito de honrar aqueles que andam em santidade, irmãos. Continua sendo santo, tirando os excessos, porque Deus honra os que andam em santidade. Então, essa segunda pergunta deles é, o que temos então? Teria Deus, por conta da rebeldia dos incrédulos, quebrado a sua aliança? Paulo responde, de maneira nenhuma. Jamais Deus anulará a sua aliança com Israel, pois Deus é verdadeiro e todo ser humano é mentiroso. Paulo então vai usar o Salmo 51, versículo 4. Olha o que Paulo faz, a sabedoria dele. Ele pega o Salmo 51, versículo 4, quando Davi pecou no pecado com Betseba. Ele pega e traz ali, olha a sabedoria. Ele pega a mentalidade dos judeus, leva para o Salmo 51, versículo 4 e já leva lá para o tempo da lei. Que isso, pastor? Vamos ver. Salmo 51, versículo 4,
Diz aqui na palavra de Deus, quando Paulo leva a mentalidade deles, que diz, Davi dizendo, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque na cabeça dos israelitas eles achavam que Deus era injusto. Paulo então leva eles lá para o Salmo 51, verso 4, para atestar que o Deus Todo-Poderoso é o único capaz de julgar e condenar com justiça o ser humano que não se arrepende de seus pecados. Também Deus é o único que pode julgar e perdoar o ser humano, dando-lhe uma segunda chance quando ele se arrepende dos seus pecados. Sabiamente, o apóstolo Paulo chama a atenção dos judeus para refletir no Salmo 51 inteiro. Porque o judeu é assim, ele não vai só por um versículo. Haja visto os bereanos lá. O que ele está falando aí? Vamos ver no contexto então. Vamos ler esse salmo, vamos ver o contexto disso. Paulo está trazendo eles para o Salmo 51, num todo. Pois Davi estava, não podemos esquecer, no tempo da lei. No tempo da lei. Vamos ver o que a lei determinava para uma pessoa adúltera. Levítico capítulo 20, versículo 10. Uma pessoa quando caía em adultério. O que a lei determinava no tempo da lei? Levítico capítulo 20 e versículo 10. Diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e também a adúltera. Ambos serão mortos. Davi, por ter adulterado, tinha que morrer. Alguém pode perguntar, mas Betseba não tem culpa, né? Porque ela foi levada à força. Quem disse que não tem culpa? Quem disse? Se ela gritasse, os guardas iam ouvir ou não? Sim ou não, irmãos? Se ela esmurrasse Davi, sai daqui, rapaz, está doido? E ouviu os guardas, sim ou não? Ela ficou quietinha. Então ela também caiu em culpa. Sim ou não? É um momento, isso é reflexão. Não, mas é que o rei, se por qualquer coisa ela fizesse isso, mandava matar ela. Não, irmãos. Ela ficou quieta. Ela não abriu a boca. Ela consentiu em fazer o ato também. E a situação ficou feia. Era para morrer ambos apedrejados. Imagina o Simei, benjamita, né, da descendência de Saul, que já amaldiçoou Davi quando Absalão colocou ele para correr. Imagina esse homem aí, tem que matar, ele está no tempo da lei. Davi e Betseba, morrem os dois. Aí como não bastasse, Davi, quando Betseba engravida, chegou a notícia, o marido estava na guerra. Ó, estou grávida. Aí Davi agora, influenciado, não arrependeu-se do primeiro pecado, passou-se os dias. Influenciado por Satanás, e agora, hein, Davi? E agora eu vou armar o segundo plano. O abismo vai puxando outro abismo. Agora eu vou mandar matar o marido dela. E aí ninguém vai saber, né? Olha o plano. Ninguém está vendo. Aí o que acontecia com alguém que era assassino? Levítico 24 e 17. Vamos ver. Levítico 24 e 17. O que acontecia com alguém que era assassino? É curto o versículo, né? Quem matar alguém será morto. Então Davi estava condenado 2 vezes. Não tinha escapatória para ele, irmãos. Estava condenado. Os pecados de Davi os condenavam à morte, né? A morte física dele 2 vezes. Não tinha como Davi escapar da condenação da lei. Davi então resolve, oh glória a Deus, por isso que é bom as pessoas virem na igreja e ouvir a palavra. Ele resolveu dar crédito à palavra de Deus. E foi uma palavra repreensiva. Deus passou, esse ato de Davi, vocês pensam que passaram poucos dias? Isso aqui chegou a quase 1 ano. Ninguém sabe. Agora eu já tomei Betseba, é minha esposa. Morreu a criança, agora a minha esposa. Deus esperou
Vamos ver se vai arrepender. E o diabo toda hora, Deus, o senhor não vai entregar Davi na minha mão, não? Ele pecou. Olha lá, está lá. Então é assim? Sua palavra não vale mais nada, o salário do pecado é a morte. O diabo, como diz Apocalipse, dioturnamente nos acusa. Cada um de nós. O senhor não vai entregar na minha mão? Aí Deus levanta o profeta Natã. Diga glória a Deus. Deus levanta o profeta Natã. Natã, sim, Senhor. Vai lá, Davi. O que aconteceu, Senhor? Davi desviou. Mas, Senhor, eu vou lá, esse homem vai mandar decapitar minha cabeça. Não, Natã, você vai usar uma estratégia. Deus sempre tem uma estratégia. Você não vai chegar falando. Porque se você chegar falando do jeito que ele está desviado, já adulterou, já matou um, você para ele é fichinha, vai matar você também. Uma pessoa desviada. E o que eu vou fazer? Chega lá, salve o rei e entra para dentro. Aí você vai falar uma historinha para ele. Davi, ele é um homem, porque todo o pecador, aquele que não se arrepende, ele quer julgar os outros. Ele nunca reconhece a culpa dele, a culpa é do Senhor. A culpa é sua, mas a minha não. Davi, salve o rei, salve. Posso entrar, por favor, Natã? Ô Davi, deixa eu falar para você. Tinha um rapaz aí, mais rico, riquíssimo. Tinha muitas ovelhas. E tinha um outro rapaz pobrinho, tinha uma ovelhinha só. Aí esse ricão, Davi, mandou pegar a única ovelhinha daquele moço e trouxe para si. Mandou sacrificar para os convidados. Olha que situação de maldade que ele fez. O que você deve fazer com uma pessoa dessa, Davi? Na hora, digno de morte essa pessoa. Porque todo desviado quer sempre julgar. Aí o Natã pegou, tu és o homem. Tu és o homem. Você está pensando que Deus não viu o que você fez? Você está pensando que Deus não viu o adultério com Betsebe e a morte de Urias? Eu não vi, mas o Espírito do Deus que habita em mim viu. E tu é esse homem, digno de morte, 2 vezes. Quando Davi ouviu isso, irmão, tinha 2 coisas para ele fazer. A primeira, vou decapitar Natã também. Mas ele foi na segunda. Deu crédito à palavra de Deus. Deu crédito à palavra de Deus. Esse ato aconteceu em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 12. Tu és esse homem, rei Davi. Aí quando Natã falou com ele, profeta corajoso tem que ser assim. Tem hora que vem umas mensagens aqui para nós no altar, e eu falo, Deus, certeza que é isso mesmo? Deus quer repreender às vezes nós. 1, 2, todos. E nós temos que... Aí 2 coisas acontecem. Ou eu endureço o coração, saio da igreja sem dar satisfação para ninguém, e vou acusando A, B e C, ou eu dou ouvido à palavra de Deus e me converto. E permito que a palavra de Deus crie o efeito. Só que isso é uma semente, a palavra de Deus é uma semente, e demanda um tempo. Tem muitos de nós que vamos nos convertendo através dos dias. A palavra é semeada, tem um momento de ela germinar, e tem um momento de frutificar. Essa é a palavra. Por isso que quanto mais eu venho ouvir a palavra de Deus, mais eu estou apto a me converter. Porque às vezes, essa coisa que para os olhos de todo mundo é errado, para mim às vezes não é errado. Como é que eu vou se dar conta disso? Quando eu estou numa igreja séria que prega a Bíblia, a palavra, tal qual Natã. Aí Davi disse então no versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. Pequei contra o Senhor. Quando houve o arrependimento em Davi, o Espírito de Deus tomou a boca de Natã e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. No tempo da lei, Davi era para ser apedrejado. Mas ele se arrependeu e viveu. E viveu. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho, fazer uma reflexão sobre isso. Aleluia. Isso é muito sério. Às vezes nós
vamos vivendo a nossa vida e não se damos conta, às vezes, dos nossos erros. Todos somos falhos. Então vamos fechar nossos olhos, permitir que o Espírito Santo nos guie, nos mostre aquilo onde estamos errando, aonde estamos errando. Aleluia. Permitir que a palavra dele não seja enfrentada, mas seja respeitada. Seja a palavra que for, tal qual ela for. Seja no dia de Davi, tu és o homem, seja nos nossos dias. Está errado e vamos acatar. E vamos nos buscar o arrependimento em Deus para sermos livres das consequências desses pecados horríveis que nós cometemos com a nossa língua, com a nossa consciência, com o nosso ato de julgar, de justificar e querer conhecer o coração das pessoas. Nós não somos deuses, irmão, nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos do Senhor. Vamos permitir que a palavra, e somente a palavra, tenha o efeito desejado para o qual ela é enviada. O nosso papel é nos converter a cada dia mais e nos deixar ser usados, somente ser usados e nada mais. Não colocar nossa opinião em ponto algum, em coisa alguma, somente a palavra de Deus. Ela já tem o efeito desejado. É ela quem vai converter e convencer o homem e a mulher da justiça, do pecado e do juízo. A palavra de Deus e não nossas opiniões. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a vencer essas barreiras que chegam em nossa vida, as tentações que nos cercam diariamente, diuturnamente, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Voltemos a sentar. Aí surgiu então o Salmo 51, justamente desse pecado de Davi. O Salmo 51, onde o rei Davi, quando caiu a ficha dele, que ele pecou, era o excesso, né? Você vê onde começa? Se ele tivesse observado não somente a circuncisão, que ele já era circuncidado, mas o excesso. No ano em que os reis da terra saíam para guerrear, Davi ficou dormindo. O excesso. Ficou ali no excesso. O excesso de não fazer aquilo que era para ele fazer. Eu não vou hoje não, deixa Joabe, vai lá me representar, deixa ele ir. Ele vai lá, guerreia, depois só vou lá só para me aparecer. Aí no ano que era para o rei Davi, ele não foi, ele levantou tarde e olhou da janela e já viu Betseba tomando banho. Ali foi a queda. Aí o excesso, que não era para ele ter aquele ato ali, caiu para dentro na mente, desejou, caiu para o coração. Manda buscar essa mulher para mim. Aí a hora que trouxe, ele falou, os empregados, por favor, fiquem mais afastados. Mas se Betseba tivesse gritado aquele dia, o Davi seria apedrejado também. E ela seria livre, né? Mas enfim, a misericórdia de Deus ali pelo arrependimento dele foi tremenda. E aí ele escreveu o Salmo 51 dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre, todo dia que eu acordo, já está passando um ano aí, sempre estava lá o meu pecado. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Enquanto não há arrependimento, essa pessoa só vive triste, cabisbaixa, à beira de depressão. Quando há arrependimento, júbilo de alegria. Você já se arrependeu? O júbilo de alegria no nosso coração. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário tu os daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Aí ele sabia que o ato pecaminoso dele traria derrota para a nação dele. Nós também devemos saber que o ato pecaminoso nosso traz derrota para a nossa família. Nós temos que entender isso, que Davi disse: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então se agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Aí sim, Deus vai receber o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ofertas. O ato pecaminoso de cada um de nós traz consequência para a nossa família, consequência para o nosso trabalho. Nada começa a dar certo na nossa vida. Começamos a viver aperto financeiro. Começamos a ficar entristecidos e não ter mais o gozo da vida. Davi está dizendo aqui: eu sei que o meu pecado como rei, eu sei que isso trará consequências em Jerusalém. Ele já sabia disso antes de se arrepender. Quando ele se arrepende, ele fala: faze bem, Senhor, a Sião. Faze bem aqui, restaura os muros, tanto de Sião como o meu também, que eu abri várias brechas no muro da minha vida. Isso é sério demais, irmãos. Isso é muito sério. Aleluia. Olha a importância da gente congregar numa igreja onde a palavra repreensível e exposta sem sofisma, quando o rei Davi deu crédito à palavra de Deus, o qual mostrou a ele que de Deus ninguém, absolutamente ninguém, esconde nada. Davi, ao ouvir a santa palavra, reconheceu seus pecados, se arrependeu imediatamente. Ao se arrepender, ele foi agora fazer a oração do Salmo 51. Então, nesta sessão de perguntas e de respostas, onde Paulo se coloca sendo judeu, que supervalorizava a lei e a circuncisão, mais do que o contexto de ambos, dos quais a lei mostra Cristo e a circuncisão mostra a sujeira dos pecados, dos quais são perdoados, e ficamos limpos com a faxina do Espírito Santo ao aceitarmos pela fé o sacrifício da cruz do Calvário. Aí sim, o Espírito de Deus vai ter liberdade para trabalhar na nossa vida e nos purificar de toda essa sujeira. Estejamos em pé. Aleluia. Vocês viram que nós não conseguimos sair de 3 versículos ainda, né? Tamanha riqueza é a palavra de Deus. Nós vamos continuar domingo que vem, ok? Já são 10h25 ali. E hoje, Dias dos Pais, as crianças prepararam ali os versículos. Vamos agradecer a Deus por esta manhã. Pedir a pastora Cleia para orar por nós e orar pelo café da manhã também. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos corrige, Senhor, para que nós possamos andar no caminho reto, que é Jesus Cristo. Senhor, que esta palavra continue falando com cada um de nós através do teu Espírito Santo. Que ela venha nos dar sabedoria, venha iluminar, Senhor, e transformar, renovando a nossa mente, Pai. Que nós saiamos daqui hoje diferente da maneira que nós entramos neste lugar. Que nós permitamos o Espírito de Deus transformar o nosso coração, limpando e restaurando, Senhor, o altar, para te oferecer sacrifícios de louvores agradáveis, Pai. Para que o Senhor se agrade, Senhor, quando nós erguermos nossas mãos diante de Ti. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, Pai. Eu sei que nessa manhã o Senhor está restaurando altares do coração. Porque a Tua palavra foi ministrada conforme a Tua vontade, Senhor.
Continua nos ensinando, Espírito Santo, e que o Senhor tenha total liberdade de nos corrigir, nos ensinar, Senhor, nos vivificar pela Tua santa palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, para que possamos ser livres, Senhor, de toda transgressão, para podermos sentarmos à mesa à noite com o coração em paz, porque a Tua palavra diz que a paz é o árbitro em nosso coração, Senhor. Continua abençoando a vida de cada papai, dando sabedoria, dando, Senhor, a direção para educar os filhos nos Teus caminhos, sendo um verdadeiro cristão, ó Pai. Abençoa o café da manhã e cada um dos que prepararam com tanto amor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por Teu amor, Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Vamos ouvir os versículos então? Oi? Ok. Sim. Obrigado. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. No finalzinho nós vamos orar. Vamos sentar, ouvir o versículo com as crianças. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Cícera. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Vamos então, tem esse recadinho, pastor? Ok. Os pais estejam em pé. Eu vou chamar antes, vamos colocar toda a igreja de pé, primeiramente, e vou chamar o irmão Lúcio, principalmente aqui. Por favor, irmão Lúcio. Vem cá, toda a família, vem cá, Tamires, a dona Neide, o Dalfré. Eles tiveram uma perca muito, muito grave, né? Essa semana uma moça, 18 anos, sobrinha do irmão Lúcio. Assim, é triste demais uma jovem na flor da idade, né, falecer. Então vamos orar esses corações que estão enlutados, porque grande é a dor. Hoje nós vamos chorar um pouquinho com os que choram. Em nome de Jesus. Deus, eu te peço que o Senhor conforte esses corações enlutados, Senhor. Grande é a nossa dor, ó Pai. Grande é a dor, Senhor, dessas famílias que perderam, Senhor, uma joia tão preciosa. Mas eu te peço que o Senhor dê força, Senhor, a cada um para superar, Senhor, essa dor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que esse algo aos nossos olhos que é até trágico, mas que traga, Senhor, bem-aventurança naqueles que ainda estão vivos, ó Pai. Sabedores, ó Deus, que temos também uma vida eterna, Senhor, a gozar na Tua presença. Que o Senhor nos dê força para não regressar, mas como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus, somente o Senhor e extremamente o Senhor sabe o último desejo do coração dessa jovem. Misericordioso é o Senhor para salvar. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoa o Tiago, Senhor, também, e toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, o Espírito de Deus conforta todos os corações, né? Então, fique de pé, somente os pais agora. Aleluia. Ok, só os pais. Ok, vamos orar. Glória a Deus. Olha aí, um docinho para alegrar a nossa vida, né? Deus, eu abençoo, Senhor, os pais. Pai,
muito obrigado pela amizade desses homens que estão aí, Senhor, com as mangas regaçadas para cuidar das famílias. Estão buscando, Senhor, a Tua presença para trazer sabedoria para eles se derem bem na vida, ó Pai. Abençoa esses pais com muita saúde, dá sabedoria, graça e entendimento, e que possamos a cada dia mais vencer e sermos espelhos para os nossos filhos na fé no nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você que acompanhou pela internet, e tenha um bom café da manhã para quem for tomar. Deus abençoe. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus em